Olá pessoal, a gente vai começar a aula de hoje, mas inicialmente eu espero que todos vocês estejam bem, que estejam tranquilos, que todos nas suas famílias, em suas casas estejam bem, tá? A aula de hoje então é sobre matriz Guth, ou matriz de priorização, como ela é chamada. Por que é que nós temos que usar uma matriz, ou qual é a função da matriz Guth? Tá? A matriz Guth ela é uma ferramenta utilizada para análise de escolha de prioridade dentro de uma organização. Então, na aula passada, vocês viram os 3 níveis de análise de cenário e vocês aprenderam que uma análise, aprenderam um pouco sobre análise SWOT, ou seja, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaça. Ok, então você chegou lá numa pequena empresa, ou você é o consultor, ou você é o gestor dessa pequena empresa, e aí você chega lá e você vai fazer uma análise de cenário. Então você levantou 15 itens, por exemplo, 15 ameaças. Aí você apresenta para o empresário, ou para o gestor, né? Para o seu chefe. Olha, nós temos aqui 15 pontos fracos. E aí ele vai te devolver a pergunta: qual desses eu resolvo primeiro? Então existem ferramentas, existem mecanismos para nos orientar de tomada de decisão, de que forma eu faço a escolha, de que forma eu priorizo qual é o problema que eu vou atacar primeiro. Então a matriz Guth ela é isso, né? É uma ferramenta utilizada dentro de um processo de análise de cenário, após a realização da análise SWOT, você priorizar qual é a ameaça ou o ponto fraco que você ou que o empresário deve atender inicialmente, ok? Bom, da onde que vem esse nome matriz Guth? A matriz Guth, se você observar aí então, o Guth, a primeira letra é a G, né? É de gravidade. Dentro de uma organização, de uma empresa, que tipo de gravidade que uma organização pode ter? Né? Então, prejuízos financeiros colocam em risco a sobrevivência daquela empresa, coloca em risco o emprego daquelas pessoas, colocam em risco a capacidade de atendimento. Então, o prejuízo financeiro é uma gravidade. O prejuízo físico também é uma gravidade, né? O risco de um acidente de trabalho, o não uso do EPI na forma adequada também é uma gravidade. E o prejuízo moral, o assédio, a forma de gestão, a tratativa de gestão, tudo isso então são questões que são graves dentro de uma empresa. Então, inicialmente, gravidade seriam esses itens. Existem outros itens, praticamente tudo pode ser, todas as ameaças e todos os pontos fracos podem ser considerados como gravidade. E urgência, né? Então, se eu tenho um problema grave em uma organização, qual é a urgência que eu tenho para solucionar aquele problema? Dentro de uma esfera de competência. O gestor, né? Eu tenho um problema grave. Quanto tempo o gestor vai levar para solucionar aquele problema? É isso que, dentro da matriz Guth, a urgência quer dizer, ou seja, o tempo de ação, o tempo de reação que um gestor usa para apresentar uma solução. A gente tem usado aí sistematicamente o exemplo da pandemia. Quanto tempo a Unespar levou para tomar uma decisão em relação ao uso das aulas à distância? Então, observe, G de gravidade, U de urgência e o T, ele vem da palavra tendência, por isso que é GUT. G-U-T, gravidade, urgência e tendência. O que significa essa tendência? Olha, eu tenho um problema grave, certo? Eu tenho uma urgência para resolver isso aí. Mas e se eu não resolver? Se nada for feito, se o gestor não atuar, o que vai acontecer com esse problema? Esse problema ele vai se agravar? Esse problema vai ficar como é que está? Ele pode piorar?
o que vai acontecer com esse problema. Então, a tendência é o que é que vai acontecer com esse problema num tempo futuro, certo? Então, isso é a tendência em relação a um problema grave, a uma gravidade e em relação à urgência que esse problema tem que ser tratado. Então, para a gente poder compreender melhor, né, a matriz Gucci, ela orienta as ações do gestor. Então, ela considera a gravidade de uma situação. Todos os dias, em qualquer tipo de trabalho, nós convivemos com situações urgentes, situações graves. Mas o administrador, o gestor, ele pode fazer um planejamento das situações mais recorrentes ou das situações mais importantes e fazer essa análise. Qual é a gravidade daquela situação, daquele problema, a urgência que ele tem para resolver aquilo no dia a dia ou no longo prazo e a tendência do problema, né? Então, a gravidade seria, então, uma espécie de impacto, né, sobre o problema, sobre as operações de pessoas que estão naquela empresa. E os efeitos que a gravidade desse problema vai ter em caso se não for solucionado. A urgência é o seguinte, é o tempo que eu tenho disponível para resolver esse problema. E a tendência é o potencial de crescimento do problema, ou seja, a piora, né? Como que esse problema vai ficar daquele momento em diante. Ele vai piorar ou não vai piorar, ele vai se manter da forma como ele está. Então, para a gente compreender isso aí no quadro que vocês estão vendo aí no PowerPoint de vocês, nós temos então, observem que na primeira coluna nós temos lá a questão da nota, ok? Ó, a gravidade então, o prejuízo que vai ocorrer dependendo da situação. Então, se eu tenho lá um determinado problema, por exemplo, resolver em época de pandemia o problema do Moodle. Se todos os alunos precisam estudar via Moodle, então, se o Moodle não estiver funcionando, ele é um problema sem gravidade? Se ele fosse um problema sem gravidade, eu atribuiria para ele, olha aqui embaixo, aí lá, ó, nota 1. Mas não, ele é um problema, na minha concepção, extremamente grave. Então, se ele é um problema extremamente grave, eu atribuo para ele uma nota 5. Aí você vai então para a segunda coluna, a coluna de urgência. Qual é a urgência de resolver todos os problemas que o Moodle está apresentando? É sem urgência? É pouco urgente? É urgente? É muito urgente? Ou é extremamente urgente? É extremamente urgente. Por quê? Porque nós precisamos estudar. E qual é a tendência? Se eu nada fizer, o que vai acontecer com a situação? Bom, sem tendência de piorar, vai piorar a longo prazo? Vai piorar a médio prazo? A curto prazo? Se não for resolvido, vai piorar imediatamente, que seria esse o caso. Então, olha aqui, ó, nesse caso do Moodle não funcionar para as aulas de vocês, ele é extremamente grave, extremamente urgente, e se ele não for resolvido, ele vai piorar imediatamente. Então, cada vez que eu atribuo um conceito 5, eu tenho aqui, ó, na última coluna, na prioridade, G vezes U vezes T. Então, eu pego o conceito que eu atribuí a cada um desses casos e vou multiplicar. E aí eu vou ter um indicador da minha matriz Gucci. Então, assim, ó, só por uma questão de justiça, esse slide aqui que eu estou sendo usado, ele foi cedido pela professora Luciele Rossi, que não é um slide meu, aí por uma questão de direitos autorais, tá? Então, pessoal, continuando aqui. Então, quais são os passos para se organizar uma matriz Gucci, né? Eu preciso definir, então, qual é a situação de prioridade para que eu, como empresário, como gestor, eu tome uma decisão, ou ainda para me apresentar para a liderança da organização. Então, primeiro passo, definir as situações.
Isso vocês praticaram na aula passada. Eu mandei um texto para vocês, aquele do macarrão, das massas morenas, perdão, massa morena, e vocês então organizaram as situações problemas. Lembrando o seguinte, as situações problemas, normalmente, quando nós escrevemos para uma matriz GUT ou para uma matriz SWOT, uma análise SWOT, nós não escrevemos para nós mesmos lermos. Nós vamos escrever para outras pessoas que irão ler esses textos. Então, eu preciso escrever isso de forma muito clara. Esses textos, eles precisam ser feitos de forma muito objetiva, que não deixe margem de dúvida. Eles têm que ser autoexplicativos. Por exemplo, olha aqui, ó, eu peguei algumas frases dos alunos da aula passada. Eu ainda não terminei de corrigir as atividades, vou devolver para vocês, mas algumas frases que necessitam de ajustes. Olha aqui essa primeira frase aqui, ó. Confiança excessiva e falta de organização. Confiança excessiva é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? Percebam. Falta de organização é uma coisa ruim, certo? Mas o que tem de errado nessa frase então? Ela tem duas situações na mesma frase. Confiança excessiva, ela remete a uma característica da gestora e a falta de organização remete a outra característica da gestora. Então essa frase, na pior das hipóteses, ela tinha que ser separada em duas. Olha a segunda frase aqui, pessoal. Risco de investir todos os seus recursos através de seus pertences. Como que a gente pode compreender essa frase? Risco de investir todos os seus recursos através dos seus pertences. Como é que essa frase poderia ficar melhor? Lembrando que quem vai ler não somos nós, serão outras pessoas. Então, nós poderíamos colocar o seguinte, ó, investimento de todo o capital inicial em um único segmento de negócio. Essa frase ficaria melhor e ficaria autocompreendida. A terceira frase aqui, ó. Ao invés de os clientes adquirirem mais produtos, estavam optando por adquirir um item ao outro. Observe que a frase está muito longa e a gente precisa fazer um esforço muito grande para compreender essa frase. Então, ela não está legal. Então, qual é a frase que nós poderíamos usar para substituir essa frase que foi escrita aqui? Ó, linha de produtos concorrentes entre si. Pronto. Olha, eu já sei que a proprietária do macarrão caseiro está produzindo coisas que concorrem. Por exemplo, panqueca concorre com lasanha. Então, os produtos eram conflitantes. Aí ficaria mais fácil para quem vai ler, o gestor que lê, poder entender o que vocês estão dizendo. Bom, esses mesmos alunos que eu peguei essas frases, eles acertaram também. Olha aí, ó, frases bem elaboradas pelos mesmos alunos. Falta de planejamento no controle de estoque. Quando eu leio uma frase assim, eu não tenho dúvida. O que está acontecendo com o estoque dessa pessoa? Ela não tem controle, alguns produtos ela compra de mais, outros produtos ela compra de menos, mas a frase está perfeita. Eu tenho uma plena consciência, uma plena convicção do que ela está fazendo e aonde ela está errando. Valor excessivo dos juros cobrados por parte do fornecedor. É uma outra frase que foi muito bem feita também, eu não tenho dúvidas do que está acontecendo. A terceira frase do terceiro aluno, dívidas consumindo maior parte dos lucros obtidos. Ou seja, a pessoa tem um financiamento que está consumindo a capacidade de reinvestimento e a capacidade de sobrevivência dela. Então, inicialmente, três frases que nós precisamos melhorar, e aqui dos mesmos alunos, 3 frases muito bem elaboradas aí que merecem os parabéns. Então, pessoal, quando nós vamos organizar uma análise SWOT, uma análise GUT, nós temos que tomar esse cuidado. Nós escrevemos as frases para que outros analistas as leiam e possam tirar o seu juízo de valor, possa dar a sua opinião sobre essas questões, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Bom, qual é o segundo passo, então? É atribuir um valor a cada situação-problema. Como que eu atribuo esse valor? Existem várias matrizes que vocês vão aprender, ainda que de forma remota, ao longo desse ano.
A primeira que nós estamos vendo, então, é a matriz Guth, que nós vamos atribuir valor a cada situação problema. Pessoal, existe uma coisa que vocês precisam ter muita atenção. Eu vejo muito administrador fazendo matriz Guth de pontos fortes. Eu vejo muito administrador fazendo matriz Guth de oportunidades. Mas pensem comigo aqui, ó. Se a matriz Guth é gravidade de um problema, né? Urgência para solucionar um problema e tendência do que vai acontecer com o problema, como que um ponto forte pode ter uma gravidade? Ok? Então a matriz Guth ela é uma matriz muito funcional, ela é eficiente, ela dá respostas muito positivas. Os empresários gostam muito de matriz Guth porque eles conseguem entender e compreender facilmente o que foi feito, o que está acontecendo. Então ela tem muita adesão no mundo empresarial, ok? Então a matriz Guth ela não se ajusta e ela não se adequa facilmente a oportunidades e pontos fortes, que são os fatores positivos, internos ou externos. Mas para pontos fracos e ameaças, ela funciona realmente muito bem. Bom, terceiro passo, então, eu preciso multiplicar os quocientes. Gravidade, urgência e tendência. E eu vou encontrar o valor. Este valor é que vai me indicar qual é o primeiro problema, seja no ponto fraco, que é aquele fator interno que eu preciso resolver, ou seja, na ameaça. Na ameaça, eu não tenho como resolver, ok? Mas eu posso encontrar os meus pontos fortes para diminuir o impacto das ameaças. Então, a matriz Guth vale a pena ser realizada para também mensurar as ameaças. Então, vamos lá, pessoal. Aí tem o quadro aí de vocês, gravidade, urgência, tendência, o total e a ordem em que vai aparecer aí a classificação. Então vamos pegar aí uma empresa qualquer que me atrasa a entrega. O meu fornecedor me atrasa lá a entrega, sei lá, eu tenho uma pizzaria e o meu fornecedor me entrega, me atrasa aí sistematicamente a entrega de farinha. Qual é a gravidade para isso? Pessoal, aí a gente tem que voltar lá naquele quadro inicial. Estão lembrados do quadro inicial? Né? Olha lá, ó. Vamos voltar lá no quadro inicial. Atrasar a farinha é muito grave? É muito urgente? Qual é a tendência? Então, olha aqui, ó. Vamos para frente. Vamos fazer aqui a primeira experiência então com a matriz Guth. Então de 1 a 5, né, sendo o nível 1 aquela escala que pouco me afeta e o nível 5 a gravidade que me afeta ao máximo, qual é o valor que eu posso atribuir com relação à entrega do fornecedor, né? Então, qual é a gravidade que isso tem? Então, ele é muito grave, ok? Então, eu atribuí um valor 4. Eu sou o gestor, certo? Qual é a urgência que eu tenho para resolver esse problema? Se 1 é nada urgente e o 5 é urgentíssimo, qual é a urgência que eu tenho, então, para resolver essa questão? Ok? Então, eu aqui na minha visão, eu atribuí aí um conceito 4 que você precisa resolver com bastante urgência, ok? Qual é a tendência para esse problema se você não solucionar esse problema? Então, no conceito de 1 a 5, eu classifico ele como uma tendência para piorar intermediária, né? Ele não vai piorar imediatamente, né? Ele não é um problema que vai piorar agora, nesse exato momento, porque o fornecedor ele atrasa, mas ele tem me entregado. Então, olha aqui, ó,
Então, de 1 a 5, eu atribuí um conceito 4 para gravidade, eu atribuí um conceito 4 para urgência e um conceito 3 para tendência. 4 vezes 4 vezes 3, então eu tenho ali um total de 48, ok? Então, esse é o total da somatória do item atraso na entrega do fornecedor. Aí eu vou lá, eu tenho alguns vendedores, balconistas, e eles têm alguns problemas de disciplina. Chegam atrasados, não se respeitam, brigam entre eles, né? Qual é o nível de gravidade que isso tem? Mantive lá, então, numa escala de 1 a 5, um conceito 4, certo? Para gravidade em relação aos problemas disciplinares entre os vendedores. A urgência que eu tenho para resolver isso. Olha só, eu posso ter alguns vendedores disciplinados, mas eu dei uma escala intermediária de urgência. Por quê? Eu posso contratar um outro vendedor, eu posso capacitar esse vendedor enquanto eu permaneço com aqueles que estão tendo problema e na sequência eu faço a demissão de um outro e faço a substituição. Então eu tenho uma urgência intermediária para resolver esse problema. E qual é a tendência se eu não resolver esse problema dele piorar? Aí eu já atribuí uma escala máxima. Por quê? Se esse problema persistir, eu posso começar a perder clientes. Então, no meu conceito, isso é uma escala máxima, é uma escala urgentíssima, é uma tendência grave do problema piorar imediatamente se eu não tiver, então, uma ação. Então, nesse contexto, então, eu tenho uma gravidade elevada, uma urgência intermediária e uma tendência a agravar um problema muito elevada. Então, 4 vezes 3 vezes 5, então eu tenho um total de 60. Então, observe aqui que a gente tem o nosso primeiro indicador. Se o empresário ele quer saber entre atraso na entrega do fornecedor e o problema disciplinar entre os vendedores, qual ele deveria resolver primeiro, por essa matriz, então, já indica para ele que o primeiro problema que ele tem que resolver é o problema disciplinar, ok? Seguindo lá então. Aí ele mapeou lá na loja dele que ele tem um baixo índice de recompra, ou seja, o cliente vai, o cliente compra, o cliente paga direitinho, mas o cliente não retorna para fazer novas compras. Aí nós temos um problema muito sério. Significa que ele tem falhas no processo, que ele não está encantando o cliente. Então, qual é a gravidade de o cliente não voltar, não ter a recompra, dele ter um baixo índice de recompra? Eu acho que é muito grave, né? Ele precisa ter uma atenção especial a isso, porque é muito grave. Qual é a urgência para ele resolver esse problema? Essa urgência é urgentíssimo. Ou seja, se o cliente entra na loja dele, se o cliente chega lá e o cliente vai embora com algum nível de insatisfeito, ele tem que resolver esse problema imediatamente. E qual é a tendência se ele não resolver esse problema? O que vai acontecer? A tendência é que o problema se agrave de imediato. Ou seja, o baixo índice de recompra é um problema muito sério que ele precisa resolver para amanhã ou para a semana que vem. Ele não pode deixar isso para a semana seguinte. Então, o que ele tem que fazer? Ou uma conversa com seus vendedores, com seus atendentes, uma capacitação, rever preço, rever qualidade. Ele tem que ver onde que ampliar o escopo da SWOT dele, continuar com a matriz GUT e descobrir que outros erros eles podem, que essa empresa, que essa organização pode estar associada ao baixo índice de recompra, ok? Então, nesse caso aqui, o baixo índice de recompra seria 4 vezes 5 vezes 5, ele teria então 100 pontos. Então, pessoal, nessa tabela que foi organizada aqui, o atraso na entrega do fornecedor seria o terceiro item, na escala de importância, o problema disciplinar entre os vendedores seria o segundo item, e o baixo índice de recompra seria aquele item mais importante
aquele item que o empresário precisa resolver agora. Ele não pode deixar para depois, ele tem que resolver imediatamente, tá? Ok, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá, seguindo. Aí a gente precisa ter alguns conceitos que é assim, ó. Quanto maior o índice, maior é a urgência da ação que o gestor precisa ter. Existem alguns casos não incomum que um índice ele atinge 125 pontos, que é a escala máxima dessa tabela. E aí, quando ele atinge 125 pontos, você tem que reagir. Você não há como, não há possibilidade de se deixar essa ação para um outro momento. Você tem que ter uma reação imediata. Uma outra questão que a gente precisa pontuar é o seguinte: para cada um dos índices dos problemas apresentados na matriz Gucci, a gente costuma dizer o seguinte, pessoal: uma empresa, uma microempresa, numa análise de cenário, facilmente você vai levantar 15 pontos fracos. 15 pontos fracos. Os últimos 5 pontos fracos são aqueles pontos fracos que você pode resolver a longo prazo. Os pontos fracos que estão entre o sexto e o 10º são pontos fracos que você pode resolver a médio prazo. E os pontos fracos desses 15, do 1 ao 5, são aqueles pontos fracos que você mapeia na matriz Gucci, que você tem que tratar eles no curto prazo. Esses pontos fracos classificados do número 1 até o número 5, eles são denominados de fatores críticos de sucesso, e são aqueles que podem colocar em risco uma organização. Então, para cada um desses fatores críticos de sucesso, por exemplo, dos 5 primeiros, a gente, como gestor, nós como gestores, nós precisamos pensar pelo menos 2 planos de atuação, certo? Então, lá quando a gente viu baixo índice de recompra, qual é o meu plano A? Meu plano A é capacitação dos atendentes para prestar um serviço de qualidade. Meu plano B, reduzir um pouquinho a minha taxa de lucratividade para que o meu preço se torne mais atrativo para o meu cliente, para que o meu cliente volte para a loja. Então, é sempre assim, eu tenho que ter um plano A e tenho que ter um plano B. Isso para os fatores críticos de sucesso. Uma vez que eu resolvi os 5 primeiros fatores críticos de sucesso, que tem que ser resolvido no curto prazo, então eu trabalho posteriormente os fatores de médio prazo, que são aquele do 6º ao 10º, ok? Então, basicamente é isso. Aí agora, está aí na tela de vocês as equipes da pesquisa de campo de 2020. Lembrando que já temos aí 2 equipes com toda a primeira fase, com objetivo geral, objetivo específico, problema de pesquisa, o questionário de campo, tudo liberadinho, tudo bonitinho, só esperando passar a pandemia para que a gente libere vocês para poder fazer a pesquisa de campo e aí a gente faça uma análise de cenário mais à frente, tá ok? Mas já temos aí 2 equipes com tudo prontinho. Então, observem aqui, ó, no canto esquerdo, que os trabalhos de vocês estão numerados de 1 a 15, tá ok? Ok? Então vamos lá. A atividade de hoje é a seguinte: eu quero que vocês me organizem uma matriz Gucci relativo aos problemas que vocês estão enfrentando durante o semestre letivo em função da pandemia. Ok? Ó, uma matriz Gucci, onde vocês vão levantar os problemas enfrentados nesse semestre, nesse período, em função da pandemia. Então eu quero que vocês, o grupo de trabalho de campo, que vocês escutam na forma de brainstorming, ou seja, uma tempestade de ideias aí, onde vocês via WhatsApp vão jogar as várias ideias
vão discutir o que, que é, o que, que não é, e aí vocês de forma conjunta vão organizar uma matriz GUT. E vão me mandar, eu estou dando aí um prazo maior para vocês, até o dia 15 de abril, para vocês me entregarem. Então, eu quero que vocês classifiquem essa matriz GUT da mais importante para menos importante, ou seja, aquelas que são os fatores que podem comprometer o estudo de vocês, aí os de médio prazo e os que a gente pode trabalhar, chamar de longo prazo, tá? Então, os grupos do 1 ao 9, vocês farão a matriz GUT relativo a ameaças. E o grupo do 10 até o 15 farão a análise relativa a pontos fracos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: observem que eu não estabeleci aí, na matriz GUT de vocês, uma quantidade de itens, certo? Então, por que eu não estabeleci? Porque eu quero que vocês se esforcem. A gente vai passar um vídeo com um tempo mais curto e diferente de outros professores que estão dando trabalhos muito pesados, eu tenho priorizado por dar trabalhos mais leves para que vocês consigam fazer nesse tempo que seria a minha aula. Esse exercício que vocês vão fazer aí hoje é o exercício que vocês fariam numa aula normal. Então, assim, embora eu esteja dando para vocês até o dia 15 de abril, para que vocês me apresentem o trabalho, eu recomendo que vocês façam hoje. Então, se vocês, os 2 vídeos que vocês vão ver aqui, vocês vão assistir até às 20 horas, vocês já assistiram. Das 20 até as 22h30, vocês conseguem fazer esse trabalho com relativa facilidade, tá? Então, para encerrar aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: não existe limite para a quantidade, para o número de ameaças e o número de pontos fracos. Mas eu quero que os 5 primeiros, tanto de ameaça quanto de pontos fracos, que vocês façam uma análise das alternativas de enfrentamento desses problemas. E, no caso, se não tiver uma alternativa de enfrentamento, mas sempre tem, inclusive com o Conavid, se não tiver uma alternativa de enfrentamento, então que vocês me justifiquem o porquê não existe alternativa de enfrentamento. Então, pelo menos 5 fatores críticos de sucesso, cada grupo tem que analisar com alternativas e está aberto. Quanto maior o número de pontos fracos ou maior número de ameaças vocês colocarem, maior vai ser o aprendizado de vocês. Ok, pessoal? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta no chat do Moodle, eu vou estar à disposição para vocês lá via mensagem. E eu espero que a gente tenha feito uma aula bacana, que vocês tenham compreendido e que tudo dê certo e que em breve a gente esteja juntos presencialmente, porque o olho no olho é sempre melhor, o aprendizado, o calor humano é sempre melhor, tá? Um abraço aí no coração, todos vocês, fiquem bem aí. Qualquer coisa, me chamem lá na mensagem do Moodle.